Graças a Deus pela cruz do Calvário que derramou o seu amor a cada um de nós. Hoje no nosso estudo, Colossenses capítulo 3, no verso 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Está aqui um tema que precisamos tratar de várias maneiras. Falar sobre perdão. Bom, como podemos amar e louvar ao Senhor com coração alegre, com coração satisfeito, se não temos certeza deste perdão? Como é que podemos ter alegria e paz se de repente por alguma razão, alguma falha nossa, perdemos e Deus retira este perdão? Será que isso é possível? Este é um assunto que requer muita conversa e de várias perspectivas. Precisamos analisar. Mas vamos tratar o perdão de maneira agora olhando um enfoque dispensacional. Pois é muito difícil, talvez, em várias situações, falar do perdão de Deus, o perdão de pecados, uma vez para sempre, perpetuamente, eternamente esse perdão. E outra situação mais difícil é explicar que este perdão agora nós podemos dividir, nós podemos estender aos outros também. Tal como acontece em relação a outros temas da palavra de Deus, a falha em dividir corretamente a palavra da verdade tem levado e conduzido muitos crentes sinceros a erros e contradições e a incertezas e inseguranças por não saber dividir corretamente a palavra de Deus. Muitos dizem: graças a Deus estou perdoado, graças a Deus eu posso perdoar, mas quando coloca essa adversativa, mas, porém, dando desculpas, olha, eu perdoo, mas eu não consigo esquecer. Alguma coisa não está correta, não está certa. E aí está a questão. Muitos vivem carregando um sentimento de culpa, muitos vivem carregando um peso, e não uma alegria da vida cristã, não o alívio da vida cristã. Embora o próprio Deus nunca muda, o seu modo de tratar o homem muda em várias dispensações. Muda na lei e na época profética. Vamos destacar alguns versículos, algumas passagens conhecidas para compreender e perceber melhor esta situação sobre o perdão. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, lemos assim: E o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aqui uma passagem que podemos aplicar e ilustrar na vida cristã. Mas veja que esta passagem tem conselhos sábios, tem instruções para todas as épocas, nos leva a ter humildade, a ter uma vida de oração, de buscar a face de Deus, buscar o perdão. Isso é muito bom e bonito na nossa vida, quando podemos fazer isso. Isso traz um renovo no coração, isso traz vida. Porém, vamos olhar atentamente esta passagem de Crônicas, 2 Crônicas 7,14. O versículo diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Bom, a interpretação aqui começa que este povo é o povo de Israel. E não é o povo da igreja que está na época da graça. Temos que fazer esta interpretação antes de aplicar erradamente ou ilustrar de modo equivocado. Veja que no livro de Êxodo, no capítulo 19, no verso 5, nós vamos encontrar: agora, pois, se diligentemente
ouvirdes a minha voz, guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar ou particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Perceba você, só nessas duas passagens do Velho Testamento, que aqui o tema tratado de perdão, ele é um perdão condicional. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28 de Deuteronômio, nós vamos ver sempre essa condicional. Se o meu povo se obedecerdes, então farei isso, então acontecerá aquilo. Se não me obedecerdes, então maldiçoarei, vos tirarei, vos levarei. É assim que é tratado o povo de Israel, o povo terreno de Deus no Antigo Testamento. E exatamente desta maneira, desta forma, o crente não é tratado hoje, debaixo da graça. Tinha graça no Antigo Testamento? Tinha, mas hoje nós estamos na dispensação, no plano de governo da graça de Deus. Efésios, no primeiro capítulo, no versículo 3, versículo 7, ele fala de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Inclui aí o perdão de pecados. E diz mais no capítulo 4 de Efésios, no verso 32. Antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses, no capítulo 2, no verso 13, já estudado, nós lemos: E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Veja como Deus trabalha o perdão lá na cruz do Calvário. E basta então você crer, confiar no Senhor, e vai ser perdoado, vai receber o perdão. Atos, no capítulo 13, no versículo 38 e 39, uma passagem muito bonita. Seja-vos, pois, notório, varões, irmãos, que por este se anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Ou mesmo Romanos, no capítulo 4, versículo 5 até 8, também tem essa temática, este peso, o que a lei não podia fazer, agora a graça faz, o perdão através da cruz do Calvário. Basta crer somente em Cristo, e não crer em Cristo mais alguma coisa. Muitos tentam receber o perdão de pecados na condicional: eu preciso fazer algo. Eu preciso de alguma forma retribuir, fazer algo que possa ser merecido. Não é assim que funciona o favor divino, a graça do Senhor. Enquanto alguns conseguem perceber sistemas mosaico diferente do sistema paulino, muitos incluindo então o perdão, poucos conseguem ver o perdão condicional que está no Antigo Testamento e que permeia também os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e os primeiros capítulos de Atos, podemos colocar assim. Ainda, este perdão, ele é condicional, pois está tratando do povo terreno, do evangelho do reino. Vamos destacar alguns versículos para podermos perceber e não chegar e dizer: há contradições, a Bíblia está cheia de contradições. Não, quando dividimos bem a palavra da verdade, toda contradição aparente vai desaparecer. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus, no capítulo 6, o Sermão do Monte, no verso 12. Jesus conta uma parábola de 2 devedores, no capítulo 18 de Mateus, verso 34 e 35. E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores,
até que pagaste tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus 18, 34 e 35. Essa parábola mostra a condição para receber, então, o perdão de pecados. Não condeneis e não sereis condenados. Lucas 6, 37. O perdão é oferecido pelo Pai só quando este perdão é primeiramente oferecido a outros. Isso faz parte do povo terreno do Evangelho do Reino. Este ensino mostra que este perdão, este relacionamento, vai se estender para o reino milenar, após a grande tribulação, quando o Senhor vai reinar com o seu povo aqui na terra. Lucas 1, verso 70, Atos 3, 21 ou Apocalipse 5, 10, você pode conferir no seu estudo bíblico aí. Agora, perceba então, em contraste com os escritos de Paulo, paulinos, o crente atualmente ele age, ele trabalha na base deste perdão recebido, percebido da cruz do Calvário. E assim, este perdão recebido, ele pode então transmitir aos outros também, estender perdão aos outros que lhe ofendem, que o magoam, que o trata com indiferença. Isso chama-se graça. É assim que você consegue quebrar um coração endurecido, rebelde, carnal, trazendo-o para a graça. E assim ele vai conseguir enxergar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse texto de Colossenses 3, no verso 13, é um ensino sobre perdão. Perdão que é tratado com o povo celestial, conforme Efésios capítulo 1. O povo celestial de Deus já recebeu esse perdão e todas as bênçãos espirituais. Romanos 16, 25, Efésios 1, 4 ou 1, 7. E 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 18. Portanto, para introduzir o assunto sobre perdão, precisamos então tratar desta dispensação. Do Evangelho do Reino, da lei, havia condições. Na graça, já recebemos esse perdão através da cruz do Calvário. Portanto, não vamos deixar que nenhum ensino bíblico distorcido ou não dispensacional venha nos separar do gozo, da alegria de ter esta paz, de ter esta alegria dos pecados perdoados. Estar devidamente ajustados, cada um de nós, no ensino da graça, isso absolutamente vai nos dar alegria, alívio e paz no coração, para assim nos relacionarmos uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Prossigamos então o nosso estudo em Colossenses 3,13. Porém, antes, como é habitual, quero daqui enviar um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham neste estudo bíblico e que eu espero seja cada vez mais proveitoso para um melhor conhecimento de Deus, dos seus propósitos, da sua vontade e também para as nossas vidas práticas. Em Colossenses 3,13 nós lemos assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Depois do nosso irmão Alberto nos ter exposto tão bem a questão do perdão, analisada dispensacionalmente, ou seja, depois dele nos ter mostrado muito claramente que a obtenção do perdão na atual, na presente dispensação da graça de Deus em que vivemos, ser incondicional, e sublinho incondicional, o perdão agora é incondicional, ao contrário do que acontecia anteriormente, em que a obtenção do perdão era de facto condicional. Vamos ver que, o que é que isso quer dizer na prática. E vamos ver que antes as obras tinham um papel como requisito para a salvação, como hoje não acontece, ao contrário do que muitos pensam. É por isso que Paulo diz algo que nunca ninguém alguma vez disse antes, e foi ele que disse, e ninguém antes dele disse isto. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, na manifestação da sua graça agora,
Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, diz ele, mas pela sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, ele, por outras palavras, está a dizer que somos salvos não pelas obras de justiça, mas pela sua misericórdia. Sim, de facto, não tivemos que fazer absolutamente nada para termos o perdão dos pecados ou para obtermos qualquer graça da sua parte. Sim, ao contrário do que acontecia antes, em que se tinha que perdoar os homens para se obter o perdão de Deus, agora obtém-se o perdão de Deus sem qualquer obra, sem qualquer perdão prévio da nossa parte para quem quer que seja. Diz o apóstolo no versículo 13, assim como Cristo vos perdoou, facto consumado, assim fazei vós também. Vemos aqui que temos perdão sem termos perdoado ninguém, mas que devemos perdoar porque obtivemos perdão. E na prática é isso que é esperado de nós relativamente àqueles que precisam de perdão. Como vemos no texto em que nos encontramos, aqui em Colossenses 3,13, nós fomos perdoados e por isso devemos perdoar. Não perdoamos para ser perdoados. Perdoamos porque fomos perdoados. É bem diferente. O texto diz, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, aqui no versículo 13. Fixemos o que lemos aqui. Lemos que Cristo nos perdoou. Perdoou. Um bendito facto consumado. Se ele diz que perdoou, o facto está consumado. Não lemos que nos irá perdoar no futuro. Muito menos que nos irá perdoar sob qualquer condição, qualquer que ela seja. Mas que já nos perdoou. É mesmo um facto consumado. Colossenses 2,13, como também já citou o irmão Alberto e muito bem, diz que ele nos perdoou todas as ofensas. E aqui sublinho todas, não apenas algumas, não apenas as mais pequenas, não apenas as menos graves, não apenas as do passado, mas também as do presente e do futuro. Todas. Que maravilha podermos ler esta palavra, todas as ofensas perdoadas. Que graça, que paz, que gozo. O Senhor merece de facto da nossa parte tudo, depois dele fazer o que fez por nós. Realmente, desfrutamos de graça no superlativo, nesta dispensação da graça. Convém aqui sublinhar bem que, como o irmão Alberto já mostrou, o perdão condicional e as obras de justiça não aconteciam apenas no chamado Velho Testamento, mas igualmente durante o tempo em que o Senhor Jesus estava na Terra, como vamos ver mais detalhadamente mais adiante. Infelizmente, muitos ainda não perceberam que na Terra o Senhor Jesus Cristo ministrou ao seu povo terreno e que agora no céu ministra ao seu povo celestial. Muitos, infelizmente, para seu próprio prejuízo, ignoram o que está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 16, que diz assim, que daqui por diante, notem bem, é Paulo que está a escrever, e diz ele, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos também, ou também tenhamos, conhecido Cristo segundo a carne, agora, contudo, já não o conhecemos desse modo. É verdade. Nós já não conhecemos Cristo segundo a carne. Infelizmente, muitos agarram-se apenas a Cristo segundo a carne, só olham para os Evangelhos, o que ele fez segundo a carne, e esquecem-se que o Senhor Jesus Cristo, depois de morrer, subiu ao céu e foi glorificado, e de lá ministrou de novo. As epístolas de Paulo é aquilo que ele ministra à igreja hoje em dia. Com Cristo segundo a carne, relativamente ao perdão, ele ensinava que as pessoas teriam que perdoar para serem perdoadas. No chamado Pai Nosso, que ele ensinou, note-se aquilo que ele disse. Disse ele assim, e portanto isto é Cristo segundo a carne. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Notem, o nosso perdão está dependente do perdão que damos aos outros. O nosso perdão de Deus está dependente do que perdoamos aos outros. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muitos são tão distraídos que nem veem no chamado Pai Nosso aqui o reino. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, diz ele, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Como isto é tão estranho à graça de Deus, à dispensação da graça. Nada tem com a atual dispensação da graça, com o atual programa da dispensação da graça agora em vigor. Mateus 6, versículos 12 a 15 é o que nós lemos sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, como nós sabemos, diz, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós fazei. E, portanto, isto é muito diferente daquilo que lemos em Mateus, nos Evangelhos.
Agora conhecemos Cristo glorificado. E glorificado, ele conduziu Paulo a escrever: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. De facto, à cabeça estamos perdoados e depois devemos perdoar os outros. O que era contrário ao que acontecia lá atrás, que as pessoas, para serem perdoadas, teriam que perdoar. Vejamos como mesmo nos Evangelhos, em textos como, por exemplo, Mateus 25, 31 a 46, as boas obras têm um papel que não têm hoje. Esta passagem, em Mateus 25, descreve aquilo que irá acontecer quando o Senhor Jesus Cristo vier à Terra. O cenário não é no céu, ali em Mateus 25. Temos aqui crentes cuja esperança é terrena. O versículo 31 diz: e quando o Filho do Homem vier. Acresce aqui notar, como reforço, que no céu não há nações, como vemos aqui no versículo 32. Pois o cenário é na terra. Em Mateus 24 lemos várias vezes acerca da sua vinda à terra. Vemos isso nos versículos 1 a 3, 27, 30, 39 a 42, 44, 46 e também no capítulo 25, nos versículos 10, 13 e 19. E aqui temos a sua chegada à terra, em Mateus no capítulo 25. Isto não é o juízo final, como alguns pensam. No juízo final não há nações. No juízo final apenas estão indivíduos. E os perdidos são lançados no lago de fogo, não no inferno, como aqui são lançados. Então, o próprio inferno será também lançado no lago de fogo, no juízo final. Além disso, o juízo final não é na terra, como vemos acontecer este juízo aqui em Mateus 25. Lemos assim: e vi um grande trono branco, relativamente ao juízo final, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lemos isto em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Depois é importante ver que aqui em Mateus, no capítulo 25, o Senhor vem como rei para reinar na terra. O versículo 34 diz: então dirá o rei. E o versículo 40 diz: e respondendo o rei, lhes dirá. O versículo 34 fala também no reino em que irão entrar os salvos. Temos aqui, portanto, crentes cuja esperança é terrena, que irão possuir por herança o reino, segundo lemos no versículo 34. Porém, o apóstolo Paulo diz que além de crentes terrestres, também existem crentes celestes. E diz ele na primeira carta aos Coríntios 15:40, uma é a glória dos celestes e outra é dos terrestres. Infelizmente, muita gente confunde o povo celestial com o povo terreno e misturam os ensinos para o povo terreno com os ensinos para o povo celestial. E depois o resultado é a confusão e a insegurança. E as pessoas até nem sabem se têm os pecados perdoados. E até se interrogam: mas e se eu porventura agora pecar, será que se eu morrer entretanto e eu nem falei com o Senhor acerca disso, eu estou salvo? Reparem, à partida na dispensação da graça, os nossos pecados estão todos perdoados. E Paulo diz ainda outra coisa importante: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. É lamentável que muitos ignorem que Deus tem um povo terreno, cuja vocação é terrena, que é Israel e os prosélitos das nações, e tem um povo celestial, cuja vocação é celestial, que é a Igreja, o corpo de Cristo. Para vermos bem a diferença nesta passagem, convém notar aqui que estes crentes cuja esperança é terrena, é a terra, irão possuir o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Capítulo 25, versículo 34. É verdade. Estes crentes cuja vocação é terrena, o reino está-lhes preparado desde, e sublinho aqui a palavra desde, a fundação do mundo. Mas acerca dos crentes cuja esperança é celestial, que é o nosso caso, hoje, o apóstolo Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. De facto, a relação do povo terreno está com a fundação do mundo, mas a graça de Deus para connosco é tão grande que a relação connosco é de antes, e sublinha a palavra antes, da fundação do mundo. Efésios 1, 3 e 4. As diferenças são muitas e são enormes. É preciso entender que a mensagem então pregada era o Evangelho do Reino, que aponta para o reino na terra. Mateus 4:23 diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Em Mateus 9:35 lemos também: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Convém notar
que quando a pregação do Evangelho do Reino era feita, todas as enfermidades eram curadas. Algo que hoje não acontece. Ainda há quem não veja a diferença. O que temos do versículo 31 em diante é o resultado da pregação deste Evangelho do Reino, como lemos em Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Estamos aqui, portanto, perante o fim, aludido, com a vinda do Senhor à terra para reinar, aqui no versículo 31 do capítulo 25 de Mateus. O Senhor tinha dito exatamente aos 12 apóstolos qual era o teor do Evangelho do Reino. Ele disse: "Inde e pregai dizendo, é chegado o reino dos céus." Não é o reino nos céus, é o reino dos céus, que é aqui na terra. Mateus 10:7. Ele disse exatamente o que eles deviam pregar, e não é isto que nós devemos pregar hoje. O que nós temos que pregar hoje é o Evangelho, a boa notícia da graça de Deus, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e foi sepultado e sepultou, e foi sepultado e ressuscitou pela graça de Deus. Assim, havia séculos que os judeus esperavam a chegada do reino, que estava prometido há muito pelos profetas, um reino em que não haveria enfermos ou doentes, os homens não aprenderiam mais a guerrear, a natureza feroz dos animais seria amansada e até os desertos haviam de florir. Nós podemos ver isso em Isaías 33, versículos 24, capítulo 2, versículo 4, capítulo 11, versículo 6 e capítulo 65, versículo 25 de Isaías. E quanto ao Evangelho da graça de Deus, um Evangelho diferente dado ao apóstolo Paulo, diferente do pregado pelos 12 apóstolos, que era o Evangelho do Reino, o apóstolo Paulo diz assim: "Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus." E o ministério foi diferente, para dar testemunho, não do Evangelho do Reino, mas do Evangelho da graça de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. O Evangelho do Reino não é a mesma coisa que o Evangelho da Graça. A boa notícia no primeiro é a vinda do Reino, há muito prometido. O teor do Evangelho da Graça, a sua boa notícia, é diferente. É a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como eu já tive a ocasião de dizer. Note-se o que diz Paulo: "Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado." E ele notifica aqui qual é o Evangelho, qual é o teor do Evangelho. "O qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi." E o que é que ele entregou? Qual é o teor do Evangelho? Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. É esta a boa notícia. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 1-4. É importante verificar, como já referimos atrás, que na pregação do Evangelho do Reino dado aos 12 apóstolos, as obras têm um papel que não têm na pregação do Evangelho da Graça dado ao apóstolo Paulo. Depois do Senhor Jesus Cristo ter dito na sua pregação do Evangelho do Reino, em Mateus 4:23, "Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra", ele disse a seguir o seguinte, no capítulo 5 e versículo 20: "Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus." Já repararam aqui o elemento obras para se entrar no reino? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Note-se aqui a importância das obras, chamadas aqui de a vossa justiça. E o mesmo notamos em mais passagens que têm a ver com o Senhor Jesus Cristo enquanto na terra, como por exemplo as que eu vou citar agora. "Eu, porém, vos digo", disse ele, "amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem." Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 44-45. Ora, nós hoje não nos tornamos filhos do nosso Pai que está nos céus por amarmos os inimigos, por bem dizermos os que nos maldizem, por fazermos bem aos que nos odeiam, por orarmos pelos que nos maltratam e nos perseguem. Não é assim. É pela graça de Deus. Porque se perdoardes, e repito aquilo que ele disse em Mateus 6, "aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas." Muitas mais passagens poderiam ser aqui apresentadas nesta linha de pensamento que é corroborada por Tiago na sua carta dirigida, note-se, às 12 tribos de Israel. Tiago 1, diz ele a estes crentes cuja vocação é terrena, as 12 tribos de Israel. Diz ele no capítulo 2 e versículo 24, "Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé." Isto tem sido um quebra-cabeças para a cabeça de muita gente, exatamente porque não distinguem a dispensação anterior da atual dispensação da graça. Os ensinos que tinham a ver com a dispensação anterior, com os ensinos da atual dispensação da graça.
Isto explica por que razão. Lemos em Mateus 25 algo como isto, por exemplo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porquê? Porquê é que eles vão entrar no reino? Notem o que ele diz. Porque tive fome e destes-me de comer. Notem as obras. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Já viram a razão porque eles vão entrar? Porém, infelizmente, muitas pessoas ignoram o que ensinou o apóstolo Paulo, a quem foi dada uma nova dispensação, a dispensação da graça de Deus. E diz ele: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, Efésios 3:2, enviado pelo Senhor já na glória, com o Evangelho da graça de Deus, Paulo disse: ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo, segundo aos Coríntios 5:16. Por isso, o seu discurso, que lhe foi dado pelo Senhor já na glória, é totalmente diferente do discurso do Senhor na terra, pois na terra o Senhor ministrou ao seu povo terreno, como temos visto, mas no céu ministra ao seu povo celestial. E é por isso que é agora que lemos e não antes. Paulo diz e escreve, foi o Senhor que lhe disse para ele escrever: porque pela graça sois salvos. Notem bem, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não pelas obras, isto está em Efésios 2:8 e 9. E em Tito 3:5 ele disse: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Por isso, sobre o tema perdão, também lemos algo completamente inovador, diferente. Enquanto o Senhor, segundo a carne, disse, como se vê acima, que as pessoas só seriam perdoadas por Deus se perdoassem aos outros, o Senhor da Glória disse a Paulo para dizer que o Senhor já nos perdoou e que por isso devemos agora perdoar os outros. Quão diferente! Perdoar não para ser perdoado, mas perdoar porque já se está perdoado. Note-se bem o que Paulo escreve: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. E aqui na nossa passagem, em Colossenses 3:13, não quer demais dizer isto: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esta é a diferença de se estar nos Evangelhos ou nas Epístolas, de se conhecer Cristo segundo a carne ou de se conhecer Cristo na glória, glorificado. Está escrito em Hebreus 2:9. Convém que a gente atente para isto. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Mas agora, ele está coroado de glória e de honra. E é para um Cristo glorificado que nós devemos olhar. E tu, como vês o Senhor Jesus Cristo? E outra pergunta: já lhe agradeceste esta graça que ele revela tão singular, a ponto de nos perdoar sem que tivéssemos feito qualquer coisa? Que este facto nos leve a vivermos vidas consagradas e dedicadas a Ele, como nunca poderíamos fazer de outra maneira. Ele bem o merece. Que assim seja.